Meu nome é Carlos Henrique Nasser Veiga, meu nome artístico é Ike Veiga, nome do meu palhaço Ipsis Literis, e como me chamam, meu apelido, enfim, desde sempre é Ike, desde pequeno. Mas também desde pequeno até agora, de muitas coisas já me chamaram. Já me chamaram de Quique, de Carlão, de Gordo, de Zig, Zique, Ziquezeira, de Amor, Filho, Moulin, Tolé, Pai. E eu trabalho também, né, desses papéis que eu exerço, como advogado, criminalista, ator, palhaço, diretor e professor de teatro e coordeno artisticamente um projeto de palhaços que visitam hospitais. Também atuo como pai, filho, espírito, santo e profano, tudo ao mesmo tempo. E aí eu fico vendo assim, parece que são as relações, as situações, os contextos da nossa vida que nos dão a nossa persona, ou nos convidam a uma persona. Inclusive nos dando nomes, muitas vezes. Existe um cara da psicoterapia corporal, da psicologia formativa, o Stanley Kellyman. Ele diz que somos vários eus, ou pelo menos somos uma possibilidade de vários eus. Né? A criança, quando ela nasce, ela começa a descobrir o mundo, tem os seus órgãos de expansão, seus sentidos, e começa a descobrir o mundo através dos sentidos, das sensações, do corpo. Ela põe o mundo na boca, ela escuta, ela cheira, né? E aí ela faz sons, sons orgânicos que saem de dentro dela, que tem a ver com o que ela está sentindo. E o corpo dela, então, ele brinca, a criança ela brinca com esse mundo que se torna um parque de diversões. E ao mesmo tempo pode ser extremamente assustador, todas essas novidades. Mas o fato é que ela vê tudo e sente tudo pela primeira vez. E pela primeira vez. E pela primeira vez. E aí chega um momento que a criança começa a se separar um pouco desse espelho que é o mundo. E ela começa a conhecer outros seres. E ela começa também a ser outros seres. E a brincar de outros seres. Então ela começa a ser pirata, a ser árvore, a ser cachorro, gato. Ela começa a brincar daquilo que ela vê o adulto fazendo. Ela começa a lavar louça, a brincar de cozinhar, de dar aula, de ser médica. E tudo isso ela faz com muita seriedade, muito concentrada. É sério a brincadeira da criança. Ela é muito séria nisso. Né? A criança, se a gente vê, ela não está fazendo piadinha. Ela está vivendo aquilo de verdade. Né? Aí, nós adultos é que começamos a ver a brincadeira como uma mentira. Brincadeira começa a ser sinônimo de mentirinha. Ah, isso é de mentira, isso é brincadeira. E aí essa criança que tem o corpo livre, que brinca, que bota a camiseta na boca, que senta meio torta, que anda de várias maneiras, ela começa a ouvir, não grita, não ri, não chora, não corre, não pula, anda direito, senta direito, e aquele corpo todo começa a pum, 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 pum. Ficamos erectos. Né? E nisso, limitamos os nossos movimentos e também limitamos o acesso, talvez, às nossas emoções e aos nossos sentimentos. E a ser esses vários eus. Ela começa a esconder os sentimentos que eu chamo de sentimentos proibidos. A partir do momento começam a ser proibidos o medo, a raiva, a tristeza, tudo isso a gente aprende como feio. E quando a gente sente, a gente segura. A gente vai guardando e não demonstra. E vamos aprendendo a nos padronizar, a ter um comportamento, uma postura corporal padronizada. E a reações e ações padronizadas. O que funciona, não é ruim. Né? O Kellyman diz que funciona, é preciso termos esses padrões. O problema é quando a gente se identifica com esses padrões e acredita que a gente é esse padrão e passa a ser só ele, sendo que a gente tem uma possibilidade imensa de ser. Quando a gente não se conecta com o que está sentindo, porque antes, talvez eu fazia assim quando estava apavorado, ou fazia assim quando estava alegre, e daí daqui eu vim para cá, ó. Mas tem uma coisinha ficou. Ou daqui eu vim para cá, ó. Uma coisinha ficou.
Mas é muito parecido isso aqui passa a ser parecido com isso, se confunde tudo, a gente não sabe mais direito o que a gente está sentindo. Bom, aí eu trabalhei como advogado criminalista, ainda trabalho, mas trabalhei no escritório de advocacia e o meu trabalho basicamente era tirar da cadeia quem está preso ou evitar que seja preso aquele que está na iminência de ser, né? E eu comecei então a trabalhar com a liberdade das pessoas, a lutar por ela. E a liberdade sempre para mim foi uma questão muito forte. Sou geminiano, né? E assim, eu tenho um problema, eu não aceito a prisão. Tenho uma dificuldade de aceitar a prisão. Então, eu às vezes me misturava naqueles casos. Eu ficava muito angustiado com alguém que estava preso, não aceitava aquilo, eu tinha que soltar de qualquer maneira. E aí aquilo me fazia sofrer muito. E eu comecei a perceber que aquela pessoa, aquela situação estava servindo como um espelho de mim. Eu estava vendo as minhas prisões. Que eu estou preso em algumas dores, ainda estava, estou, né? Então, tive uma crise, fui para o psicólogo, para o psiquiatra, enfim, um dia eu fui assistir uma peça de teatro, o texto A Queda, do Albert Camus, encenada pelo Mauro Zanata, e assim que terminou a peça, era uma peça que falava sobre um advogado em crise de consciência, e assim que acabou a peça, eu falei, é isso que eu quero fazer. Porque eu vi um ator falando com verdade, algo que eu jamais tinha visto um advogado falar sobre si mesmo. Com mais verdade do que o próprio advogado. E eu entrei lá dentro no camarim e falei, eu queria fazer isso, você me ensina? Aí ele falou, olha, eu tenho uma escola de teatro, se você quiser, você pode se matricular, enfim. Aí eu me matriculei, comecei a fazer teatro, e nessa de fazer teatro, eu comecei a mexer meu corpo. A linha de teatro que a gente estudava era muito corporal, a gente trabalhava com máscaras, então era muita expressão corporal, comecei a mexer meu corpo, a de novo experimentar audição, tato, né, paladar, porque no teatro, na arte, é tudo muito bem-vindo, essas sensações, né, os sentidos. E aí, nisso eu vi que eu estava começando a acessar questões pessoais e emocionais minhas. Tava muita coisa vindo à tona. E eu falei, opa, tem alguma coisa ligada aí, né? Aí fui fazer uma formação em psicoterapia corporal. E lá eu vi tudo isso, que a gente está botando no corpo essas coisas, o que a nossa história está toda registrada no nosso corpo, enfim, né? A gente vai sublimando as coisas e tal. E aí eu conheci também um autor lá, que é o Winnicott, um psicanalista, que diz que é pelo brincar que a pessoa, seja ela adulta ou criança, acessa a sua liberdade criativa e, portanto, o seu self. O seu self, talvez como um eu, uma essência, né? Que ela pode vestir esses vários eus. Ela se descobre, ela cria a todo tempo, assim como a criança, na brincadeira, ela está criando. Como a gente, quando está presente numa relação, a gente está criando o tempo todo, se a gente está presente não só na nossa máscara social. E aí eu vi que então é por isso que está mexendo tanto e eu estou resolvendo algumas questões emocionais. Eu estava podendo brincar de ser vários eus de novo. Eu podia no teatro, é isso, para mim fazer teatro é brincar de ser alguma coisa. E mais, eu estava podendo vivenciar os sentimentos proibidos, porque é tudo muito bem-vindo. A raiva, o medo, a tristeza no teatro também, nas artes, são bem-vindas, né? E aí, vivendo tudo isso, tá. Aí eu conheci uma figura que eu me apaixonei, que é o palhaço, ou a palhaça, né? Que eu falo uma figura, porque para mim não é um personagem, é um estado. O palhaço é um estado de ser. É esse ser brincante. Talvez tenha alguma coisa a ver com o self, que pode se transvestir e brincar. E essa figura, tudo aquilo que a gente vai escondendo, vai escondendo, vai escondendo, vai escondendo desde pequeno, essa figura vem e revela. E ela mostra. E ela incorpora aquilo e vivencia aquilo. Os nossos fracassos, os nossos defeitos, os tabus sociais e pessoais para o palhaço são o grande material. São as nossas sombras. Ele põe luz através dessa lanterninha vermelha, uma lâmpada vermelha que ilumina, né? Então a gente começa a enxergar essas sombras e vivenciar, poder se vestir delas. Então o palhaço é aquele desajustado, é o inadequado da sociedade, é o fracassado, é aquele que tem um sapato maior que o pé, que vai botar um chapéu e não cabe na cabeça, que tem uma flor enorme, porque sim, porque ele acha bonito aquilo,
né? É alguém que treme, quando sente medo, treme. Né? Quando dá risada, rola no chão de tanto rir. É alguém que vai chorar e espirra água na plateia. Veja, depois de muitos anos trabalhando como palhaço, é que eu fui entender o que é esse choro que espirra na plateia. Enquanto a gente era criança e ouvia "não chora", o palhaço vem depois e chora espirrando água para fora. Então, é essa figura que é o que a gente é, mas que não pode parecer em sociedade. É o coringa do baralho, que pode ser qualquer outra carta, a carta que for necessária no momento. Né? Então ele pode ser rei, pode ser dama, pode ser ás, pode ser tudo isso. Só que ele talvez suje a canastra, o jogo. Porque ele é sujo, porque somos. Né? Então ele também tem esse lado sombra que ele mostra. Então ele é o rei que o rei é, mas não pode parecer. Né? Então ele vai ser o rei que vai sentar num trono e solta um pum. E ao mesmo tempo o súdito, o palhaço que está ali abanando, é aquele que sente o cheiro e se afeta. Né, e demonstra. Então, ele vai ser a rainha, a dama que vai descer uma escadaria e quebra o salto, vai tomar um chá e se queima, derrama. Né? Vai ser o soldado que na trincheira tem medo do escuro, que levou para a guerra um ursinho de pelúcia para se sentir seguro. Então são essas humanidades que fazem do palhaço uma figura muito poderosa, a meu ver. Ele precisa se conhecer e conhecer o que é humano. Né? O palhaço tem esse poder de... O bobo da corte é o único que pode dar um chute na bunda do rei, gente. Mas se ele fizer isso na hora errada, ele perde a cabeça na guilhotina. Então ele vive nesse risco diante do abismo. Esse risco que é o quê? Que é o presente. Que é esse não saber. Né? Esse risco que esse tempo, esse fazer correto, esse tempo certo de agir, de chutar a bunda do rei, não é racional. Ele é orgânico, como é quando a criança brinca. Ele diz respeito ao presente, a estar presente e fluindo de uma maneira muito natural e óbvia até. Né? Então, ele está sempre diante desse risco do abismo. E aí eu lembro dos desenhos animados, né? Que está diante do abismo, daí dá um passo e pum, surge uma tábua. Aí outro passo, outra tábua, quando vê, atravessou o abismo. Ou quando sai correndo no abismo e aí está correndo no ar. Né, nos desenhos animados. Aí repara que está no ar, pum, pum, cai. Esse repara talvez é o nosso fragmentação da cabeça com o que é orgânico, com o que é o corpo, com as nossas emoções, que na verdade estão muito ligadas. Então, essa figura me apaixonou muito por esse motivo. Né? É um espelho. Quando a gente olha o palhaço caindo, a gente ri e a gente se alivia. Ufa, ele caiu. Né? Eu também caio. Ou melhor, eu me seguro o dia inteiro para não cair. A vida inteira me segurando para não quebrar o salto quando eu descer a escadaria. Né? Então, e o palhaço se permite a isso. É uma permissão da gente ser falho, né? Que a gente de ser ridículo. Ele se põe a serviço para ser desprezível. E também é bem-sucedido, e é habilidoso, e é tudo isso. Né? Então essa figura, cada vez que a gente olha, a gente se identifica de alguma forma. Com essa... A gente vive numa sala de espelhos, talvez. O estar presente, quando eu digo de brincar, eu não estou falando que precisa ser ator, ou atriz, ou palhaça para estar brincando como adulto. O brincar, o play, né, em inglês, são vários significados. É brincar, é jogar, é o próprio espetáculo de teatro, é se relacionar. Então é sobre isso, não é o jogo de ganhar e perder, é estar jogando, é estar presente ali, né, para aquilo que é novo, vendo pela primeira vez. Né? A gente compra pão, assim, 4 pães, por favor. Obrigado, débito. Tá, e vai, né? Uma criança, por exemplo, quando ela está brincando, ela faz um negocinho, ela olha. Fez outra coisa, olha. Ela olha, ela considera quem está ali, ela convida, ela está incluindo. Entende? A gente, quando faz assim, a gente exclui, a gente está negando a existência de quem está ali na nossa frente. E a existência, inclusive, daquele momento, a gente está negando, né? Então, essa relação, estar em relação, pode ser um espelho da gente. Agora ali, aquela imagem de ficar infinito, né? Eu gostava de ir com a minha mãe no provador, daí tinha um espelho aqui, outro espelho aqui. E um espelho de frente para o outro,
era o infinito. E eu penso que se a gente se colocar como espelho diante de um outro espelho, pode ser que nessa relação haja a possibilidade de vivenciar um infinito ali, ou algo extremamente novo, né, e tal, nesse jogo. Mas, enfim, tudo isso a gente foi calado, ou coisas assim, ou aprendeu a não viver dessa maneira tão presente, porque esse espelho também me mostra minhas dores e minhas angústias. Elas que, quando pequeno, eu não soube lidar. Eu aprendi a fugir, a esconder elas. E quem me ensinou a fugir, a esconder, não fez por mal, porque também não soube lidar. Porque também foi calado, coisa assim. Quando uma criança se esperneia e grita na nossa frente, aquilo gera um grito interno. Ela jogando uma coisa na parede, a minha vontade de jogar na parede. E aquilo, eu não sei lidar com aquilo. Então, tem 3 formas comuns da gente fazer. Ou a gente cala, né, para com isso. Ou abandona, deixa lá que daqui a pouco passa. Ou a gente distrai, ó, o passarinho, ó, e aí passou. Mas em todas essas possibilidades a gente está negando. A gente não está incluindo aquilo, não está ali tentando atravessar. É preciso aprender a suportar. A gente precisa suportar e permitir o não saber, né? Então, se for para a gente viver numa sociedade assim, onde a gente precisa das máscaras, que a gente conheça as máscaras, mas possa se desidentificar com elas para poder ser esse eu, esse self, que vai vestir qualquer uma, esse ser brincante, que brinca sério, de verdade. Não é gracinha nem piada. E a gente tem então uma arara, um guarda-roupa cheio de máscaras, né, e para vestir. E eu vou escolher qual que eu vou, não sou tomado por ela. Eu escolho qual que eu visto e vou para a relação, para aquele contexto. E se eu não souber qual máscara usar, eu uso a menor do mundo. Olha que o circo chegou. E nele o teu palhaço preferido, aquele que vive perdido e que parece amador, trocando riso pelo choro para pedir teu consolo, procurando domador. Anda, sai de cima do muro e traz para esse picadeiro escuro o teu sorriso refletor. Hoje não é teu futuro. Vem viver um personagem, quem sabe até um grande amor. Vem tirar a maquiagem desse palhaço sonhador. E verás em seus olhos espelho. Espelho meu, que esse palhaço, amor, sou eu.